Relação de incidência de Covid-19 entre regiões brasileiras. Esse trabalho é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico através de uma bolsa de iniciação científica na Universidade Federal da Bahia, e essa apresentação em vídeo é referente ao post exposto no 24º Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística, realizado entre os dias 31 de julho de 2022 a 5 de agosto de 2022, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O ano de 2020 foi marcado por uma crise sanitária sem precedentes na história global. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, agente causador da doença Covid-19, ocasionou cerca de 6 milhões de mortes ao redor do mundo até março de 2022. Uma das medidas adotadas pelos países para o controle da progressão da doença e evitar o colapso no sistema de saúde foi o distanciamento social. Entretanto, ainda há o fluxo de pessoas entre regiões, ainda que em menores proporções. Portanto, o objetivo desse trabalho consiste em estudar a relação da dinâmica da pandemia entre diferentes localidades, de modo a avaliar se o aumento da incidência de Covid-19 em uma determinada região implica no agravamento da pandemia em uma outra região. Assim, é proposta uma análise da relação entre as taxas de incidência da Covid-19 entre diferentes regiões do Brasil, através da união das metodologias de séries temporais e redes bayesianas. A base de dados contém informações sobre a doença Covid-19 para todos os estados brasileiros e está disponível em plataformas online abertas mantidas por Wesley Cota. Ela é atualizada diariamente com informações oficiais do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde estaduais. O período de análise foi de 25 de fevereiro de 2020 até 15 de fevereiro de 2022 e para cada região foi considerado o número de novos casos por 100 mil habitantes em cada uma das 104 semanas epidemiológicas. Através da figura 1, é observado que as séries elas apresentam oscilações no período da análise e que a incidência do coronavírus apresentou diferentes fases. À medida em que as taxas de Covid-19 em uma das regiões cresce ou apresenta diminuição, as taxas da outra região tendem a crescer ou diminuir logo em seguida. Um dos pressupostos para a utilização das redes bayesianas é a independência das observações. Para isso, foi ajustado modelos de séries temporais, os modelos ARIMA, para cada uma das regiões, e após esse processo, foram utilizados resíduos para a estimação das estruturas das redes. A filtragem das séries temporais univariadas através do processo ARIMA é relevante para a avaliação da interdependência das variáveis, uma vez que nesse processo os efeitos dos passados univariados e possíveis relações multivariadas ocultas são desconsiderados. O modelo matemático pode ser descrito conforme a expressão abaixo, em que xt é a série diferenciada, mi e os φs são constantes, p é a ordem do modelo autorregressivo ou o número de defasagens, q é a ordem do modelo de média móvel, θi são os parâmetros a serem estimados, e epsilon é um ruído branco com média zero e variância sigma 2. Para cada uma das séries foi ajustado o modelo ARIMA e o melhor modelo para cada região foi encontrado através do critério de formação de Akaic. As redes bayesianas, também conhecidas como redes causais ou gráficos de dependência probabilística, possuem aplicações em diversas áreas e constituem uma representação visual e informativa da distribuição conjunta de todas as variáveis que envolvem um problema. A estrutura gráfica é composta por nós e arestas, ou arcos, e é usualmente chamada de grafo. Os nós representam as variáveis aleatórias e os arcos representam a relação de dependência direta ou dependência probabilística entre um nó e outro. Para representar a hierarquia na relação de dependência entre dois nós, utilizam-se os termos pais e filho. Nesse caso, A é pai de B, B é pai de C, C é filho de B e assim sucessivamente. Seja y uma variável aleatória contínua e x um conjunto de variáveis contínua pais de y, dizemos que y é um modelo linear gaussiano se houver os parâmetros beta1, beta0 até um beta k e sigma 2, de modo que a probabilidade de y condicionada a seus pais é uma distribuição normal, segue uma distribuição normal multivariada com os parâmetros com média beta0 mais beta transposto x, nas covariáveis, e variância sigma 2. O aprendizado da rede é realizado em duas etapas. Na primeira, estima-se a estrutura da rede através das dependências condicionais entre as variáveis e há a identificação do grafo que representa as relações de dependência. A segunda etapa consiste na estimação dos parâmetros das distribuições locais obtidas na primeira etapa. Os algoritmos de aprendizado da estrutura da rede utilizados nesse trabalho foram o PC-Stable, o HillClimb e o Tabu. E as estimativas dos parâmetros foram obtidas através do estimador de máxima verossimilhança.
Para encontrar as possíveis direções para os arcos, utilizou-se a amostragem bootstrap e modelo médio propostos por Freeman, que consiste em amostrar subconjuntos da base de dados original usando o bootstrap, realizar o aprendizado da rede para cada reamostragem e estimar a probabilidade de cada aresta ou arco estar presente na rede. Na tabela 1 são apresentados os coeficientes estimados dos respectivos erros padrão para cada uma das séries temporais, e a partir dos resíduos de cada um dos modelos univariados ajustados, realizou-se o ajuste da estrutura e estimação dos parâmetros das redes bayesianas. Foram realizadas 1000 simulações para os algoritmos PC, Hill-Klein e Tabu, e para todas as possíveis combinações de arcos 2 a 2 foi observada a frequência com que eles aparecem nas redes aprendidas e as probabilidades das direções de cada arco condicional ao arco que está presente no gráfico. Observe que quanto mais escura a cor no gráfico, maior a probabilidade do arco pertencer na real estrutura da rede. Esse gráfico é simétrico e as relações que mais aparecem nas estruturas estimadas para os 3 algoritmos são as ligações entre as regiões Sul e Centro-Oeste, Nordeste e Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste e Nordeste e Sudeste. A seguir, foram selecionados os arcos com probabilidade superior a 50% de estarem presentes na rede e a direção mais plausível. Para a inferência, os modelos foram comparados através da pontuação BGE e foi selecionado o modelo Tabu, que em comparação com os outros 2 modelos apresentou maior valor nesse critério de seleção. No mapa de calor, a seguir, o eixo horizontal representa as regiões pais e no eixo vertical são representadas as regiões influenciadas, ou nós filhos. O valor dos coeficientes representa a força do arco, e quanto mais escura a cor no gráfico, mais forte é a relação de impacto de uma região na outra na contaminação. É possível observar que todas as relações direcionadas elas são positivas, de modo que, considerando as outras variáveis fixas, a taxa de Covid-19 na região filho aumenta à medida em que há um aumento na taxa de novos casos da doença na região pai. Na figura B, as espessuras dos arcos representam a frequência com que esses arcos aparecem na estrutura estimada pelo modelo Tabu e são apresentadas as distribuições condicionais de cada região, conforme definido anteriormente. Os resultados das análises apontam a região Sudeste como a maior influenciadora na taxa de novos casos da doença entre as regiões brasileiras, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, onde há uma dependência direta com essa região. É o comportamento esperado, visto que os primeiros casos de Covid no Brasil foram identificados no Sudeste, mais precisamente na região de São Paulo, mais precisamente no estado de São Paulo. Além disso, as regiões Centro-Oeste e Nordeste são apontadas como as mais influenciadas, pois apresentam 2 ou mais regiões exercendo influência sobre elas diretamente. Posteriormente, como trabalhos futuros, pretende-se elaborar um artigo com o acréscimo de informações da distância terrestre e aérea entre as regiões brasileiras a priori e comparar os resultados obtidos através do fator de Bayes. Essas foram algumas referências utilizadas. Obrigada.